No Saber Direito desta semana, o professor Marcelo José Grimoni faz um curso sobre direito urbanístico. Durante as 5 aulas, serão abordados o urbanismo no Brasil, o Estatuto da Cidade, planejamento urbano, formas estatais de intervenção e a matéria na Constituição Federal de 1988. Olá, vamos à segunda aula de Direito Urbanístico. O que nós vamos tratar nessa aula? Nós vamos começar a estudar o direito urbanístico a partir da nossa Constituição Federal, pensar um pouco das competências legislativas e materiais dos entes da Federação em relação ao direito urbanístico. Isso é importante, essa questão da competência legislativa e material. Vamos apontar a política urbana na Constituição Federal. Trataremos ainda do meio ambiente artificial, do direito urbanístico e o direito social e o direito urbanístico e a questão da sustentabilidade. Então, será a matéria da nossa aula, do nosso encontro de hoje. Quando se fala em direito, a nossa grande preocupação como aplicadores do direito é entender a competência. Nós adotamos, desde a Constituição primeira Constituição republicana, o modelo federativo. Nós adotamos o modelo norte-americano. Os norte-americanos criaram essa ideia de federação e nós incorporamos isso ao nosso sistema jurídico, desde a primeira Constituição republicana, a Constituição de 1891. A ideia da federação está relacionada à descentralização do poder. Então, você verifica que nós somos um país continental e esse poder precisa estar descentralizado. E nós temos 4 entes na nossa federação. A União, que representa a República Federativa do Brasil internacionalmente e também é um ente de direito público, administração pública federal. Nós temos os Estados-membros, que não têm soberania como a União, mas têm autonomia e têm suas competências extraídas da Constituição Federal. Nós temos o Distrito Federal, um ente importante também da nossa federação, e temos os municípios onde o direito urbanístico é primordial, onde as pessoas moram, principalmente no município, habitam os municípios. E a Constituição Federal, ela definiu 2 tipos de competência para os entes da nossa federação. A competência em relação aos serviços públicos, uma competência que nós denominamos competência material, e a competência legislativa. Em relação à competência material, ela definiu a competência da União, a competência dos municípios e a competência remanescente dos estados, além da competência material comum. Em relação à competência legislativa, também definiu a competência legislativa privativa da União, e aí que entra a questão dos nossos estudos, a competência legislativa concorrente entre a União, os Estados-membros e o Distrito Federal, e a competência dos municípios para legislarem sobre assuntos de interesse local, lá no artigo 30. Essa definição de competências, ela é primordial
em face da responsabilidade que cada ente terá como administração pública. A ideia é a descentralização dos serviços, a cooperação dos entes em relação a diversos serviços, e a ideia também é da responsabilização de cada ente perante a concretização desses serviços. A administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal realizam tarefas específicas: prestação de serviços públicos, exercício do poder de polícia, atividade de fomento e de intervenção na economia. Essas são as principais tarefas da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal. No que tange ao direito urbanístico, essas administrações públicas, dentro da nossa federação, realizarão tarefas legislativas, competências legislativas determinadas aqui pelo texto constitucional, atividades materiais de prestação de serviços públicos no ambiente urbano, tarefas de todos os entes da federação, tarefas de fiscalização, que é o exercício do poder de polícia, a fiscalização principalmente em relação à ocupação do solo, ao delineamento dessa ocupação do solo, aplicação dessas regras legislativas que estamos a estudar. A atividade de fomento. A atividade de fomento está relacionado a incentivos, tanto federais como estaduais e principalmente municipais, para a construção das habitações consideradas sociais. E a atividade de intervenção também no âmbito principalmente no âmbito dos municípios, a intervenção nas cidades, que se faz através das operações urbanas, das operações consorciadas, das várias operações e intervenções, principalmente dos municípios em relação às propriedades privadas, quando realiza a urbanização de bairros, abertura de avenidas, construção de conjuntos habitacionais. Então, diante disso, quando se estuda qualquer ramo do direito, e a matéria urbanística é um ramo específico que nós estamos a estudar, nós precisamos entender as devidas competências materiais, legislativas, as competências comuns materiais, as competências legislativas concorrentes, estados, Distrito Federal e a União, e a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, no caso dos municípios. Na nossa disciplina, a Constituição também deu uma atenção especial à matéria do direito urbanístico, traçou várias diretrizes em vários artigos. Eu gostaria de destacar que no artigo 21 da Constituição Federal, do nosso texto constitucional, a Constituição apresentou que compete à União, artigo 21, inciso 20, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Então, é aí uma competência específica da União. No Estatuto das Cidades, Lei Federal 10.257 de 2001. Lei Federal essa que está a regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Lá no Estatuto das Cidades, lá no seu artigo 3º, instituiu a competência da União, entre outras atribuições de interesse da política urbana, de promover, artigo 3º, inciso 3, de promover, por iniciativa própria,
em conjunto com os estados, já que vivemos no que nós poderíamos afirmar numa federação de cooperação, e aí a cooperação será feita com os estados, o Distrito Federal e os municípios, programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, programas relacionados a saneamento básico das calçadas, hoje, que precisam levar em conta a acessibilidade, dos passeios públicos, da mobilidade urbana e dos demais espaços de uso público. Então, uma competência comum, mas principalmente da União, em cooperação com os outros entes para promover essas políticas de interesse das cidades. É competência também da União instituir as diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público. É competência, portanto, da União nessas tarefas de regras gerais. E aí nós temos a competência agora dos municípios, traçada especificamente lá no artigo 182 da Constituição. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, a Constituição, lá no artigo 182, outorgou essa competência ao poder público municipal, conforme as diretrizes fixadas em lei. Essa lei é o Estatuto das Cidades. Além disso, a Constituição definiu competência material comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios, especificamente no artigo 23 do texto constitucional. É competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios proteger, inciso 6º, o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Também está relacionado com as cidades, porque essas regras ambientais e combate à poluição também se aplicam às cidades. Além do artigo 23, inciso 7º, ser competência comum, União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, preservar as florestas, a fauna e a flora. E aqui também se aplica às cidades que têm aí a preocupação, que devem ter a preocupação de preservar o que restou de fauna e flora. Nós temos cidades com parques ainda, cidades ainda com o que se denomina florestas urbanas. E a ideia é de preservação. A ideia é de preservação por meio de ações comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E aí nós temos ainda, no artigo 23, como competência comum, de todos os entes da federação, competência essa material, ou seja, execução de serviços, a promoção, lá no inciso 9º, a promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Então tem que ser, na verdade, uma tarefa também comum de cooperação de todos os entes da federação. E no inciso 10, vai uma competência importante, inclusive para as cidades, para o direito urbanístico, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Então, uma competência material comum de todos, agindo aí como mandamento constitucional no combate à pobreza. E, quando se fala na competência material comum, a competência material comum significa, principalmente, que a União ela traçará procedimentos gerais, os estados suplementares e os municípios complementarão de forma a atender
aos preceitos federais e estaduais. A nossa federação, ela é traçada de forma a ter uma cooperação entre os entes, porque o destino dos serviços públicos, o destino do direito urbanístico não é a própria administração pública, são aqueles que são os beneficiários, aqueles que são os usuários dos serviços públicos, aqueles que são os que utilizam desses serviços públicos. Portanto, a competência é comum, ou seja, a prestação do serviço são dos entes da federação, a responsabilidade são de todos, mas não pode haver ausência de responsabilização desses entes, não pode haver disputa entre esses entes. Eles precisam formatar políticas comuns. E as políticas comuns estão no sentido de ofertar o melhor serviço aos usuários dos serviços das cidades. Ofertar e destinar os melhores serviços. Não há disputa na federação. Não pode haver disputa dentro da federação. A federação precisa se comportar em termos de cooperação. A descentralização é para que se atenda melhor os usuários dos serviços públicos. A descentralização também significa a responsabilização de todos os entes pela ausência desses serviços públicos. Portanto, a competência material comum tem essa conotação, tem essa aplicação. Não é uma ideia de eu não sou responsável, eu também não sou e ninguém é responsável. A ideia é que todos têm essa responsabilidade e todos precisam cumprir com os deveres do direito urbanístico, que é ter um projeto nacional para as cidades, ter um projeto regional para as cidades e, principalmente, os projetos locais para as cidades. Pois somente a cooperação dos entes da federação, somente com a cooperação nós poderemos enfrentar tantos desafios que envolvem as cidades nos dias de hoje. E com isso, transformar o direito urbanístico num instrumento de direitos fundamentais, de direitos humanos. E lá no artigo 23, a Constituição deixa claro, no parágrafo único, leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e bem-estar em âmbito nacional. Então, a Constituição deixou muito claro isso, e não é a disputa, e sim a cooperação entre os entes. E, ademais, a Constituição traçou uma competência material para os municípios. O planejamento urbanístico local, ele encontra fundamento no artigo 30 da Constituição, inciso 8. Nesse artigo, reconhece-se a competência do município para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e controle da ocupação do solo. Isso não é apenas uma competência suplementar, é uma competência própria dos municípios. E, portanto, ela não comportaria, nesse caso, nenhuma interferência nem da União e nem dos Estados-membros. Portanto, o parcelamento, a ocupação do solo urbano é uma competência dos municípios, nós poderemos interpretar dessa forma. Em relação à competência legislativa, a competência legislativa, como eu disse, está definida em competências privativas e competências concorrentes. O artigo 24 define a competência da União, da Constituição Federal, a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal em legislar concorrentemente sobre direito tributário, direito financeiro
direito penitenciário, direito econômico e o nosso direito urbanístico. Então, na nossa matéria, a legislação que trata do direito urbanístico é uma legislação concorrente. E o que significa legislar de forma concorrente? União, Estados e Distrito Federal. A própria Constituição, lá no artigo 24, ela define as regras da legislação concorrente. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer as normas gerais. Então, as normas gerais serão estabelecidas mediante lei federal. No entanto, parágrafo 2º, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, na legislação concorrente, a União traça as normas gerais e os Estados as normas suplementares. E na ausência da legislação federal? Na ausência da legislação federal, o próprio artigo 24, lá nos parágrafos 3º e 4º, determina que nessa ausência os Estados poderão legislar também sobre assuntos gerais sobre aquela matéria. E com o advento da legislação federal, a parte geral da legislação estadual ficará suspensa. Então, essa é a regra da legislação concorrente e é concorrente à legislação para o direito urbanístico. Ou seja, a União, parte geral, os Estados, a parte suplementar. E a competência dos municípios, a competência legislativa dos municípios. Os municípios possuem também competência para legislar sobre assunto de direito urbanístico. É evidente que essa competência dos municípios deverá levar em conta as normas gerais federais e as normas estaduais que tratem dessa matéria. Portanto, os municípios vão suplementar a legislação federal e a legislação estadual. É essa a ideia, né? Em relação aos Estados-membros, a Constituição reservou uma competência específica também relacionada ao direito urbanístico. Lá no artigo 25, parágrafo 3º, a Constituição determinou que os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Nós estamos a observar no Brasil a formação das regiões metropolitanas, que significa a aglutinação de vários municípios, formando quase que uma área de continuidade, onde você não consegue identificar onde começa um município e termina outro. A Constituição, a instituição de regiões metropolitanas, está relacionada a políticas públicas, aí no caso, políticas públicas que partem dos estados, né, que vão instituir essas regiões metropolitanas, para toda aquela região. Então, a política não pode ser só do município, precisa ser da região, pois áreas adensadas, urbanizadas, comuns, precisam de políticas comuns. Não adianta, no caso do tratamento de esgoto, tratar o esgoto de uma cidade se na próxima cidade ou na cidade anterior não há tratamento. Então, você tem que ter uma política urbana comum para aquela região metropolitana. Inclusive, nós estudaremos, né, o Estatuto das Metrópoles na próxima aula para entender como funcionam esses mecanismos, como funciona esse mecanismo de governança das regiões metropolitanas, quem se envolve com isso. Então, os estados têm essa competência para a instituição, mediante leis complementares, das regiões metropolitanas. Aproveitando para entender que as leis complementares, elas
são expressas na Constituição, quando a Constituição não exigir, serão leis ordinárias, e tem como característica a sua aprovação por maioria absoluta, já as leis ordinárias por maioria simples. E a competência é do Distrito Federal, né? Qual será a competência do Distrito Federal? Lembrando que o Distrito Federal, membro da nossa federação, integrante da nossa federação, ele assume as competências estaduais e também as competências municipais, onde nós localizamos isso lá no artigo 32 da Constituição, seu parágrafo 1º. Então, ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Portanto, o próprio STF já definiu que o Distrito Federal poderá legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor, uma decisão do saudoso ministro Teori Zavascki, de 2016, tema 348. Importante aqui, já que estamos tratando de direito urbanístico, que o artigo 32 da Constituição, ao falar sobre o Distrito Federal, determina que o Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, então a gente não pode fragmentar o Distrito Federal em municípios, isso é um mandamento constitucional, reger-se-á por lei orgânica, né, o Distrito Federal tem a sua lei orgânica, votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Então, em relação ao Distrito Federal, competência legislativa de estados e municípios e vedada aí, de forma constitucional, a sua divisão em municípios. Então, tem uma área administrativa comum, que é a área do Distrito Federal, e o chefe do Executivo é o governador. Então, em relação às regras de competência, nós poderemos aqui resumir, nessa primeira parte da aula, que o ente federativo União tem competências gerais para estabelecer um padrão nacional, tanto na prestação dos serviços, como também em estabelecer normas gerais. Essa foi a visão do Constituinte. Essa é a visão do sistema federativo. Os Estados-membros, por sua vez, vão legislar e vão também ter políticas públicas voltadas ao interesse regional, né? O Brasil tem uma extensão, né, continental e aí cada estado, né, tem o seu interesse regional, ou fomentar o turismo, ou a agricultura, ou a indústria, vai depender das regiões. E os municípios vão legislar sobre os seus assuntos locais, principalmente a questão da mobilidade, que é um dos assuntos que mais interessa aos municípios, e também a questão dos dejetos, do lixo, né, que é uma preocupação cada vez maior dos municípios. E o Distrito Federal terá essa competência de interesse regional e de interesse local. Então, resumindo, né, a configuração da nossa federação no que tange as competências, nós poderemos tecer esse quadro. Em relação ao direito urbanístico, o Estatuto da Cidade tece, então, por ser lei federal, normas gerais que são complementadas pelo plano diretor, que é uma lei municipal, pois esse plano diretor ele vai se comportar aí como uma legislação de interesse do local. Em relação aos estados, a nossa federação deixou de forma remanescente. Portanto, em relação ao direito urbanístico, as regras dos estados estão mais relacionadas à criação das regiões metropolitanas. Então, esse é o quadro em relação às competências estabelecidas na nossa federação, que se aplicam, então, ao direito urbanístico. Quando se fala em direito urbanístico,
o direito urbanístico, ele faz parte também do direito ambiental. Ele participa, né, da teoria do direito ambiental. O meio ambiente, ele é classificado, né, pelo direito ambiental em direito meio ambiente natural, fauna e flora, principalmente, o meio ambiente artificial, aí que são as cidades, as construções, o meio ambiente cultural, que é o nosso patrimônio histórico, nosso patrimônio, nossa memória precisa ser preservada, e o meio ambiente do trabalho, são os locais de trabalho, né? O local de trabalho também é classificado como meio ambiente. Por que estou colocando isso? Porque a nossa legislação, ela deverá estar adequada também à legislação ambiental. A nossa legislação também deverá estar em conformidade com o artigo 225 da Constituição Federal. Então, o meio ambiente, ele não é apenas o meio ambiente natural, ele se configura de outros meio ambientes, né? E o meio ambiente artificial é o que trata das cidades. O compromisso, portanto, com as cidades não é só com a função social, mas também com o meio ambiente. E o meio ambiente significa que o ser humano, né, está no centro das atenções. Então, as cidades precisam ter uma preocupação com a poluição, né? Então, vários tipos de poluições. A poluição do ar é grave nos grandes centros, né? Então, a gente tem que ter uma política pública voltada à diminuição dessa poluição. O que justifica o rodízio em algumas cidades capitais brasileiras é uma questão ambiental, a redução da frota e assim a melhoria do ar, né? Isso acontece em capitais europeias, quando a poluição do ar atinge níveis alarmantes. Cobra-se um famoso, né, e criticado pedágio urbano, mas também o transporte público fica acessível, não se paga tarifa nesses dias, né? Paris tem uma política pública nesse sentido. Então, o meio ambiente artificial tem uma relação com o combate às poluições, poluição do ar, poluição sonora, né? Então temos uma legislação aí para evitar a poluição sonora. A poluição visual, né? Temos também uma legislação relacionada à poluição visual. Então, o nosso direito urbanístico, né, tem uma ligação, ou seja, tem uma conformidade com a política ambiental, pois ele faz parte do que chamamos meio ambiente artificial, não é? E ele fica sujeito não só aos artigos 182 da Constituição, 183, que formam a ordem constitucional urbana, mas também fica submetido ao artigo 225. E nessa compreensão, né, nessa sistematização, o espaço urbano, né, ele precisa estar afeto a toda essa legislação ambiental. O próprio Estatuto das Cidades, né, também passou a caracterizar, por exemplo, a cidade como um meio ambiente que deve ser atento à legislação, deve estar atento à legislação ambiental. Um outro meio ambiente também que importa a nossa disciplina, que é o meio ambiente cultural, né? O artigo 216 da Constituição determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, né? Portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui as formas de expressão, inciso 1, inciso 2, os modos de criar, fazer e viver, inciso 3, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, inciso 4, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Os conjuntos, inciso 5, urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, a legislação das cidades precisa ter uma preocupação com o meio ambiente cultural, que envolve, além do inciso 4, as obras, objetos, documentos, edificações, né? No inciso 5, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico e paisagístico.
Então, o poder público, municipal principalmente, mas o estadual, tem um compromisso em preservar a identidade e a memória das cidades. Então, cabe à administração a responsabilidade com esse patrimônio, a responsabilidade com a identidade das cidades, né? E o meio ambiente do trabalho também importa ao direito urbanístico, porque as edificações, os locais de trabalho precisam estar atrelados à saúde dos colaboradores, né? Então, você tem que ter uma legislação, muitas vezes municipal, que está atenta às condições, né, de saúde desses trabalhadores. Então, os locais, os prédios precisam ter boa luminosidade, preocupação com a luz, a preocupação com a ventilação, com o calor e principalmente com o perigo aí, de incêndio, né? Então, você tem toda uma legislação e tem uma fiscalização municipal que está preocupada com o meio ambiente do trabalho. Portanto, a matéria urbanística na Constituição está em vários artigos, como nós vimos, né? Tem aí uma predominância da questão da organização do solo, mas também com uma preocupação com o meio ambiente, como nós vimos, pois o direito urbanístico tem, né, uma ligação muito forte aí com o direito ambiental, já que o meio ambiente também é classificado em meio ambiente artificial e é aquele meio ambiente das cidades. Uma outra matéria muito relacionada e está no centro do direito urbanístico é a propriedade, né? Nós sabemos que a Constituição trata a propriedade como direito fundamental, lá no artigo 5º, inciso 22, né? Então, se garante o direito de propriedade, então, os direitos fundamentais, né, basilares, lá no artigo 5º, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança, né, são os 5 direitos fundamentais, preciosos, né, que estão na Constituição, que são considerados direitos, né, fundamentais, aí, direitos essenciais, sem eles não há uma vida plena. E a Constituição, no entanto, ao garantir, e ela repete isso lá no artigo 5º, inciso 22, ela, no inciso 23, ela diz que essa mesma propriedade, como direito fundamental, ela, de certa forma, tem uma limitação, porque ela deverá atender à sua função social. E, lá no artigo 5º, inciso 24, essa propriedade, né, ela não é um direito absoluto, porque ela pode ser substituída aí por uma indenização. A Constituição, ela diz que a lei estabelecerá, né, lá no artigo 5º, inciso 24, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização, em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então, quer dizer, garante o direito de propriedade, estabelece que ela cumpre a sua função social, mas coloca essa ressalva, né? A propriedade poderá sofrer aí um procedimento de desapropriação. E aqui a aplicação da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Essa regra que eu acabei de ler, ela estabelece a desapropriação ordinária. O que significa a desapropriação ordinária? A Constituição estabelece que, em face do interesse público, em face do interesse social, aquele proprietário poderá ser desapropriado. A sua propriedade será convertida numa indenização. Eu posso me opor a esse processo de desapropriação? Não posso me opor. Eu posso me opor à ilegalidade. Caso haja uma ilegalidade nesse processo de desapropriação, eu poderei me opor, né? Se diante, né, de uma lei, né, ilegal, inconstitucional, melhor dizendo, diante de um decreto desapropriatório ilegal, eu poderei me opor. Mas contra a desapropriação, desde que ela esteja dentro da legalidade, da constitucionalidade, eu não posso me opor. Eu posso, na verdade, me opor ao valor ofertado. Então, estamos diante do que chamamos de desapropriação ordinária. Essa desapropriação ordinária, ela é fundamentada pela supremacia do interesse público sobre o interesse individual. Ela é fundamentada pela supremacia
do interesse, do que eu diria coletividade sobre o interesse individual. Por exemplo, quero construir uma ponte, um viaduto, abrir uma avenida, um terminal de ônibus. Eu preciso desapropriar. As obras do metrô que avançam em várias capitais, elas precisam de espaço, né? E aí propriedades serão desapropriadas. E aí, nessa desapropriação, que classificamos como ordinária, que está prevista na Constituição, vai determinar que essa desapropriação, que substitui o direito de propriedade por uma indenização, deverá ser justa. O que significa justa aqui na Constituição? Deverá, na verdade, corresponder a um valor de mercado, a um valor comercializável. Antes da Constituição de 88, nós não tínhamos essa garantia de valor justo e, portanto, várias desapropriações ocorreram com o pagamento de valores mínimos e não justo. E várias pessoas perderam a sua propriedade e foram à justiça recuperar o valor justo. Hoje, o valor precisa ser justo, precisa ser prévio à indenização, pois antes da emissão na posse, né, existe o processo de emissão na posse, a administração pública, aí poderá ser federal, estadual, municipal, deverá depositar esse valor para que ela se emita na posse e esse valor depositado poderá ser levantado pelo proprietário para que ele possa, né, adquirir um outro imóvel e não fique refém de um processo que se alonga. E você que recebeu esse valor, você poderá ainda, numa ação de desapropriação, contestar esse valor. E deverá ser em dinheiro, porque a desapropriação ordinária não é uma desapropriação sanção. Ela se justifica pelo interesse público. E se justificando pelo interesse público, o pagamento se faz em dinheiro. E nós temos um outro tipo de desapropriação. Nós temos a desapropriação sanção. Qual é a diferença? Na desapropriação sanção, o proprietário não se comportou, né, conforme as regras estabelecidas no plano diretor, ou seja, ele não se comportou conforme as regras estabelecidas, então, no Estatuto da Cidade, na própria Constituição Federal, e violou essas normas, a sua propriedade não correspondeu à sua função social, ele está em desacordo com a função social e, portanto, ele será desapropriado e essa desapropriação vai corresponder a uma sanção. E, sendo uma sanção, o valor da indenização não será em dinheiro, o valor da indenização será em títulos da dívida pública. Por quê? Ele foi previamente notificado, né? Ele recebeu uma notificação, geralmente, da prefeitura, né? Ele não está de acordo com o plano diretor. Vamos dar um exemplo, né? Numa área adensada, né? Numa cidade, uma área com prédios e casas, sem mais terrenos. Aquela pessoa permanece com o terreno sem dar uma destinação social e econômica. Deixa abandonado aquele terreno. Um terreno grande, por exemplo, próximo a um centro de uma cidade. A prefeitura faz a notificação para ele apresentar, né, um projeto ou para ele desmembrar aquele terreno, um terreno muito grande, e ele nada faz. Ele tem um prazo para isso, geralmente um prazo que se estende quase por 2 anos. Aí a prefeitura inicia um processo de penalização desse proprietário. É o IPTU progressivo no tempo, né? Por 5 anos ele lá pagará esse IPTU progressivo. Mesmo assim, ele permanece inerte. Aí não há outra medida a tomar, senão a desapropriação com sanção. Porque aquele terreno desapropriado, ele vai ser incorporado para o município, para que o município dê uma destinação social. Por exemplo, construção de uma escola, de um posto de saúde. Ele estava lá abandonado, ele estava lá contrariando os interesses sociais da cidade, estava lá contrariando o Estatuto da cidade, estava lá contrariando principalmente aí o plano diretor. Então aí é uma desapropriação sanção, porque o pagamento não se faz em dinheiro. Onde nós encontramos esse fundamento dessa desapropriação sanção? Nós encontramos na própria, além das leis que eu citei, na própria Constituição Federal. Então, o artigo 182, ele determina, né, que o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. E a propriedade urbana
cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa nesse plano diretor. Parágrafo 3º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Então, aquela desapropriação ordinária que eu acabei de falar. Agora, o próprio artigo 182 determina: é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena sucessiva de. Quais são as penalidades? Primeira, parcelamento compulsório, né? Ou edificações compulsórias. 2, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. 3, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Então, o artigo 182, ele embasa a denominada desapropriação-sanção. Portanto, o plano diretor é um instrumento básico da política nacional de desenvolvimento urbano. É uma lei municipal obrigatória para os municípios com mais de 20 mil habitantes. É um instrumento normativo garantidor de preceito fundamental, dado que o Estatuto da Cidade, em seu artigo 39, reconhece a propriedade urbana que cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação das cidades expressas no próprio plano diretor. Qual é o quórum de aprovação? Vai depender de cada Câmara Municipal. Por exemplo, na capital de São Paulo, o quórum de aprovação do plano diretor é um quórum de 3/5 dos membros da Câmara, né? E uma vez aprovado, o plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Inclusive, no Estatuto, né, das Cidades, no seu artigo 40, parágrafo 1º, diz que o plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades neles contidas. Então, e no seu parágrafo 2º, diz que o plano diretor deverá englobar todo o território do município como um todo. E, portanto, nós temos dois tipos de desapropriação: a desapropriação ordinária, pelo interesse público, e a desapropriação-sanção, para aqueles que descumprem com a função social da propriedade. E essa desapropriação-sanção é precedida do IPTU progressivo, é precedida, então, da possibilidade do parcelamento do solo. Com isso, nós terminamos essa nossa aula falando da propriedade, da sustentabilidade e da desapropriação ordinária e da desapropriação-sanção. E vamos ao nosso quiz para verificar se vocês, atentos à aula, conseguem responder às nossas perguntas. Primeira pergunta. O Constituinte estabeleceu, no artigo 21, inciso 20, da Constituição, que seria a competência, letra A, da União, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Letra B, dos municípios instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano. Letra C, dos estados instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte. E letra D, do Poder Público Distrital estabelecer um plano diretor. Já sabem a resposta? Vamos à nossa resposta. Letra A, a União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte. Como nós vimos, a Constituição estabelece
no seu artigo 182 e 183, a ordem urbanística. E a legislação federal estabelece as regras gerais que estão lá no Estatuto das Cidades. Vamos à nossa segunda pergunta. São fundamentos para a intervenção do Estado na propriedade particular. Letra A, a função social da propriedade e a prevalência do interesse privado. Letra B, a propriedade coletiva e a prevalência do interesse público. Letra C, a função social da cidade e a prevalência do interesse público. Letra D, a função social da propriedade e a prevalência do interesse público. Já sabem a resposta? A nossa resposta é letra D, a função social da propriedade e a prevalência do interesse público. Então, a intervenção do Estado na propriedade está relacionada ou ao descumprimento da função social da propriedade ou em relação ao interesse público. Vamos à nossa terceira pergunta. Segundo o artigo 21, inciso 20 da Constituição Federal de 1988, compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, exceto no que tange letra A, habitação, letra B, educação, letra C, saneamento básico, letra D, transportes urbanos. Resposta é letra B, educação, pois a educação não entra no contexto específico do direito urbanístico. Na próxima aula, nós assistiremos os planos urbanísticos, os projetos urbanísticos, principalmente do município, e nós vamos estudar o Estatuto da Metrópole. Não percam. Eu aguardo vocês. Até lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.